Inteligência artificial. Se você já ouviu isso antes, já deve estar se lembrando de filmes como Matrix, ou o futuro distópico de Exterminador do Futuro. War against the machines. Mas você já parou para pensar o que é uma inteligência artificial? Seriam essas histórias da ficção possíveis no mundo real? Welcome to the desert of the real. We have only bits and pieces of information, but what we know for certain is that at some point in the early 21st century, all of mankind was... O que te torna inteligente? Segundo o dicionário, inteligência se define como faculdade de conhecer, compreender e aprender, ou capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Outra característica que podemos atribuir à inteligência é a autonomia, pois se aprende a partir de experiências. A partir de dados, criam-se padrões que levam a erros e que resultam em mais dados. Como seres humanos, quando nascemos, começamos nosso processo de aprendizado. Aprendemos inicialmente habilidades motoras, mas depois de um tempo, começamos a desenvolver a consciência, o berço do pensamento. Seria a inteligência então o mesmo que a consciência? E o que seria o pensamento? Consciência é a faculdade central do nosso ser. É o que nos define como nós mesmos. Na realidade, não somos porque pensamos, pensamos porque somos. O fato de ser é fundamental, sendo anterior à nossa capacidade de pensar. Se não fôssemos, tampouco poderíamos pensar que pensamos, nem portanto pensar que somos. Enquanto somos, pensamos e adquirimos consciência de nossos pensamentos. Sem a consciência, seríamos simplesmente autômatos inconscientes. Pensamento é a faculdade que temos de conhecer as coisas e nos relacionarmos intimamente com elas. A faculdade por meio do qual nossa mente projeta uma imagem das coisas exteriores, que percebe por meio dos sentidos e forma conceitos e ideias. Assim, o pensamento é o produto da atividade de nossa mente estimulada pela ação exterior dos sentidos ou interior da vontade, e dessa atividade adquirimos consciência em diferentes graus. Inteligência, a faculdade de ler ou penetrar dentro da aparência das coisas, criando relações entre elas. Por meio de sua inteligência, ou consciência aplicada ao pensamento, o homem chega a conhecer a verdadeira natureza do mundo que o rodeia. Ele compara essas coisas, as classifica, as distingue e as relaciona umas com as outras, e se forma assim os conceitos e ideias. Para artificializar a inteligência, teríamos que ensinar uma máquina a pensar, mas não precisaríamos dar consciência a ela. Mesmo que, à primeira vista, esses conceitos estejam interligados, a inteligência age como a habilidade de resolver situações a partir de dados empíricos ou acessados pelo indivíduo. Sendo assim, caso uma máquina consiga errar e aprender com seu próprio erro em prol de encontrar uma solução para o seu problema, ela seria então inteligente. A análise de dados que uma máquina pode fazer funciona de forma similar ao pensamento humano em alguns casos. A maneira que uma máquina pensa é ditada a partir de sua programação. Sendo assim, poderíamos dizer que ela sempre agirá de forma inconsciente. Um análogo entre as diretrizes programadas de uma máquina e a inteligência humana é o instinto. Desde os primórdios da raça humana, temos vontades e regras que são implantadas no nosso ser sem nenhuma razão aparente. A mesma coisa pode ser dita sobre as máquinas e suas programações. Quando agimos de maneira instintiva, agimos sem consciência sobre o que faremos. As máquinas funcionam sob o mesmo princípio. Um instinto que é primordial em todo ser humano é aprender. A vontade de descobrir, de resolver, essa vontade é nata, sem real motivo. Caso um programador consiga programar uma diretriz de aprendizado em um sistema, a máquina poderá agir de forma inteligente, mesmo que suas motivações sejam instintivas, ou seja, inconscientes. Mesmo que essa analogia seja válida, isso não significa que ambas as inteligências ajam da mesma forma. Se colocarmos um ser humano e uma máquina em certas situações, eles agirão de maneira diferente, mesmo que por processos similares.
ilustrar melhor as ideias apresentadas, usaremos o dilema do trem, criado por Philippa Foot. A situação é a seguinte: um trem avança sem freios e está prestes a atropelar 5 pessoas que estão sobre a linha férrea. Você está ao lado da estrada, em frente a uma alavanca que, se puxada, pode desviar o trajeto da composição. No entanto, se você acionar o equipamento, o trem vai atropelar a outra pessoa na linha ao lado. Nesse caso, qual seria a melhor decisão a ser tomada? O experimento possui mais variáveis e vai se tornando mais complexo de acordo com as preferências daquele que o utiliza. Porém, olhando apenas para essa situação, tem-se um ótimo ambiente para perceber as diferenças entre a inteligência humana e a artificial. Se uma pessoa estivesse controlando a alavanca, sua decisão seria guiada por diversas questões morais e emocionais, aplicando dogmas e características individuais para aquela situação, além de analisar o contexto. Let's try this. Oh, God! Michael, what did you do? I made the trolley problem real so we could see how the ethics would actually play out. There are 5 workers on this track and 1 over there. Here are the levers to switch the tracks. Make a choice. The thing is, ethically speaking... No time, dude! Make a decision! Well, it's tricky! On the one hand, if you ascribe to a purely utilitarian worldview... Okay. So, what did we learn? Em contrapartida, uma máquina seguiria sua diretriz, a análise do contexto seria rápida, a ação logo seria gerada, agindo de forma fria e racional. Se a máquina foi apenas programada para aprender, ela provavelmente faria nada, para assim analisar a situação. Porém, se ela foi programada com algum objetivo além de aprender, como por exemplo, salvar o máximo de pessoas ou evitar acidentes, seu comportamento mudaria. Digamos que ela seja ordenada para salvar pessoas, então a alavanca seria puxada. A mesma coisa aconteceria se ela fosse programada para evitar acidentes, pois a partir do momento que a alavanca é puxada, a morte do outro indivíduo não é acidental, e sim proposital. Com isso, pode-se afirmar que, se compararmos a ação humana com a da máquina em tal situação, a decisão do ser se torna complicada. São diversos os fatores que podem influenciar a escolha do indivíduo, ao contrário da máquina, que agiria de acordo com sua programação pré-estabelecida e tomaria uma posição rápida. Este quadro mostra as principais diferenças entre a inteligência artificial e a inteligência humana. Pode-se observar que, no quesito agilidade e consistência, as máquinas apresentam uma vantagem, visto que são mais automatizadas e agem de acordo com sua programação, trabalhando de forma mais rápida e prática. Já a inteligência humana baseia-se na emoção e, portanto, utiliza de uma forma de pensar crítica e conta com múltiplas habilidades simultaneamente. Além disso, o ser humano apresenta mais autonomia, seu pensamento não se limita a uma programação, e sendo assim, é bem mais amplo que o de uma máquina. A capacidade de aprender da máquina está atrelada ao seu objetivo, por isso ela se exalta na eficiência, porém peca na versatilidade e na contextualidade. Um exemplo fascinante dessa eficiência é o Mar.io, criado pelo youtuber Seth Bling. No vídeo, ele explica o processo que o levou a criar uma inteligência artificial que aprendeu a jogar uma fase de Super Mario. O vídeo na tela é a jogatina desse sistema. Após horas de aprendizado, tendo extrema eficiência em seus atos. Resumindo o vídeo original, a máquina recebeu o objetivo de terminar o nível e recebeu todos os controles do jogo à sua disposição. Assim, ela foi testando cada botão, combinação de botões e variáveis de movimentação. A partir de seus erros, ela gerou mais dados. Cada morte a ensinava mais. Ao fim de seu treinamento, ela já sabia tudo o que viria pela frente. Assim, terminar a fase se tornou uma tarefa rápida e fácil. Este não é um fenômeno isolado, na verdade. Existem diversas máquinas com capacidades ainda mais impressionantes que esse sistema. Porém, o Mar.io pode ser visto como um exemplo conceitual do que uma inteligência artificial pode fazer com a programação certa. As possibilidades são infinitas. Caso você esteja com medo de algum futuro dominado pelas máquinas, alguns cientistas e pensadores já imaginaram maneiras de evitar esse tipo de catástrofe. Por isso, agora vamos falar do teste de inteligência artificial mais fundamental da história, o teste de Turing. Could machines ever think as human beings do? Most people say not. You're not most people. Well, the problem is you're asking a stupid question.
I am? Of course, machines can't think as people do. A machine is different from a person. Hence, they think differently. The interesting question is, just because something thinks differently from you, does that mean it's not thinking? Primeiramente, para compreendê-lo melhor, devemos nos fazer a pergunta: as máquinas conseguem pensar? Essa pergunta é de extrema importância, além de profunda e poderosa. Ela é a base das pesquisas com inteligência artificial e é a partir da sua resposta que se baseia o teste de Turing. Para exemplificar, imagine a situação seguinte: supondo que um dia exista uma máquina capaz de pensar e que possua uma inteligência artificial perfeita. Como poderíamos saber se ela é realmente inteligente ou se ela é simplesmente algo criado para imitar respostas inteligentes? Desse modo, Alan Turing, em 1950, criou um teste passo a passo capaz de esclarecer isso. Nele, ele cria a situação seguinte: temos 3 jogadores no teste. O jogador A é uma máquina que deve convencer o entrevistador que é, na verdade, um humano. O jogador B é um ser humano qualquer que deve ajudar o entrevistador dando respostas verdadeiras. E o jogador C, o entrevistador, deve tentar descobrir quem é quem. E é nisso que se fundamenta o teste de Turing. Um teste que supostamente é capaz de concluir se um computador, se o jogador A, é inteligente, conseguindo se passar por um humano e convencer o entrevistador a máquina poderia ser inteligente. O teste proposto traz uma das ideias mais primitivas acerca do que é inteligência artificial. Trata-se de um algoritmo conversacional, baseado em uma área específica dentro do campo de inteligência, chamada processamento de linguagem natural. Ou seja, o computador deve entender exatamente o que está sendo demandado a ele, mesmo sem instruções diretamente programadas. E ele deve responder de forma a imitar a linguagem natural de uma conversação humana. Porém, percebemos que uma máquina que passe no teste não é necessariamente inteligente. O teste não é sobre a inteligência de uma máquina, e sim o teste é sobre enganação. Sobre uma máquina mentir tão bem a ponto de confundir o entrevistador. Além disso, os computadores eles possuem uma base de dados tão grande que poderiam facilmente oferecer respostas espantosas. Logo, máquinas que mentem não são necessariamente inteligentes. Portanto, o teste de Turing, de acordo com nossas conclusões, não serve para definir a inteligência ou a consciência de uma máquina, e sim para o quão bem ela consegue imitar o ser humano. Turing não foi o único a pensar sobre as repercussões de uma inteligência artificial. Ao analisar a moralidade e o perigo que uma máquina inteligente poderia causar para a humanidade, o escritor e bioquímico Isaac Asimov criou as famosas leis da robótica. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com as outras 2 leis. Mais tarde, Asimov acrescentou a Lei Zero, acima de todas as outras. Um robô não pode causar mal à humanidade, ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Essas leis serviriam como uma segurança para a humanidade, uma maneira de limitar as máquinas, para evitar que elas tomassem o poder à força e tirassem a liberdade do mundo. Asimov foi responsável por uma série de obras que exploravam os impactos da tecnologia no futuro. Muitas de suas ideias podem ser vistas atualmente, andando entre nós. Porém, ainda estamos caminhando em direção ao futuro de suas histórias. Depois de tudo isso, podemos dizer com grande embasamento que inteligências artificiais já existem de formas primitivas. Porém, algo que se equipare à inteligência humana ainda está fora do nosso alcance tecnológico. Mas no âmbito conceitual é plenamente possível criar algo inteligente sem fatores biológicos, se tornarmos os conceitos base apresentados nesse ensaio filosófico. Uma última coisa. Existem vários exemplos de máquinas inteligentes neste ensaio, mas para diminuir o medo da inteligência artificial, temos alguns sistemas não tão espertos para te acalmar.